Peãozada, pauta quente na obra. Isso daqui é pauta quentíssima, Murilo. Quentíssima. Bomba, bomba. Fofoca das boas aqui. Virgínia e Zé Felipe anunciam o fim do casamento, Murilo. Após 5 anos juntos, eu não acredito mais no amor, Murilo. Depois dessa eu desisto. Ó, a peãozada aqui, Marcelo, tá tudo morrendo de sono, que passaram a madrugada inteira tentando descobrir qual foi o motivo do término. E talvez a gente trouxe aqui, viu, Marcelo? Talvez. A gente tem fontes aqui que afirmam que houve paçoca, Murilo. Podemos dizer paçoca, tinindo do Zé Felipe, é isso? Tinindo e o Zé Felipe não aguentou, cara. Será? Não é possível, cara. Não é possível. Mas vamos lá, vamos por parte. Tá, eles anunciaram o fim do casamento depois de 5 anos juntos, né? Foi agora, terça-feira, ontem, né? De noite. A Virgínia colocou um ponto final na relação. Ela anunciou no próprio Instagram dela, tá? Postou uma fotinha aqui, ó. E aí escreveu o seguinte: juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos 3 filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos. Uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque esses somos nós. Não julguem, não criem histórias, somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor, a Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo. Amamos vocês e tudo que representam, né? Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente. Abençoe nossa união. Estão terminando, como é que abençoa a união? Que apesar de estar separado, eles são unidos, principalmente por causa dos filhos. A galera tá indignada, sabe? Tá indignada, porque de fato é uma surpresa, né? Os dois pareciam um casal tão harmonioso, né? Quando eles saíam ali pra podcast e tal, né? Apesar da gente sempre, né, Murilo, sempre rolar uma certa cutucada ali, né? Porque a Virgínia dá umas palas de vez em quando que eu vou te falar, né, cara? Mas beleza. A mãe ficou triste, viu, Marcelo, com a notícia. Sério, cara. Ela não é aquela fanzone e tal, mas sempre acompanha a Virgínia. Agora imagina a galera que é fã, cara. Deve ter acabado com a semana da pessoa. Deve estar chorando. Ah, porra, é foda, né, mano? É, a peãozada da obra, Murilo, peãozada da obra quer tirar o dia de folga até. Eles não querem nem trabalhar mais. Pelo menos hoje eu acho que a peãozada merece uma folga por causa dessa notícia, entendeu? A galera tem que digerir essa notícia. A partir do ano que vem tem que virar feriado, cara. Ó, e aí assim, beleza. Existem teorias da conspiração de que tudo poderia ser um marketing. Eu não acredito, sinceramente não acredito. Mas beleza, eu também entendo a galera que pensa assim. Porque a Virgínia tava em Portugal e aí o Zé Felipe chegou em Portugal, certo? Ó, isso daqui é stories de ontem, ó. 21 horas atrás, ó. Aqui ele estava de boa, não tinha anunciado nada ainda. Beleza, aí tem ali turistando, os dois juntinhos, né? Fotinho Estamos e tal. neste Aqui ela tava lá no hotel já com o Zé Felipe, ó. mood. Deitados, prontos. Na verdade, eu não tô pronta pra dormir ainda, não. Estou um banho. Depois desses stories que tinha o beijinho lá, Murilo, é isso? Não. É, aqui ela fazendo jabá dos produtos dela, né? Essa aí é a máquina de vender essa menina. Banho tomado. Olha o que chegou. Aqui os dois jantando. Eles estavam jantando no hotel. Nosso jantarzinho. E pra quem viu ontem, mesma coisa de ontem. Salada Caesar e... Ai, deixa eu ver aqui. Salmão. Aí... Bora dormir. Uma Ah, beijo. aqui eles iam dormir, né? Pra É vocês, isso. vão com Deus. Amo vocês demais. Aí foi depois disso aqui, né, Murilo? Foi. Aí assim, o que acontece, peãozada? Depois desses stories aqui, ela falando que ia dormir, ela postou esse daqui, ó. Fomos. E os dois dando beijinho, certo? Só que ela apagou esses stories aqui dos dois dando beijinho. E aí veio, então, esses stories aqui. Ela já tinha postado ali a publicação, né, Murilo? E ela veio ali comentar um pouquinho sobre isso. E me impressiona muito a frieza com que ela fala sobre isso, cara. Então, assim, Murilo, obviamente que uma decisão dessa não veio, assim, do dia pra noite, né, cara? Eu acho que eles já vinham discutindo isso, até porque rola o papo de que eles já tinham se separado por uns 6 dias, né, no começo do ano, né? Tem um stories. Um stories não. Acho que era stories, na verdade. Dele falando que eles tinham separado por 6 dias, mas assim, ele dormia no sofá, ela na cama. Parado, mas ainda em casa, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos Galera. aqui depois da... Postamos ontem pra vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal. Mas a gente continua como amigos. Não, gente, não é marketing.
Cara, isso daqui eu acho mais impressionante, né? Tá falando de um término de 5 anos, com 3 filhos juntos, parecia um casal muito harmonioso, e vim aqui, encerramos nosso ciclo como casal, como se estivesse falando de uma empresa, tá, Murilo? Tipo, sabe, Murilo? Encerramos uma parceria aqui de anos, você entendeu? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas puta, cara, é bizarro isso, mano. Aí você percebe o Zé Felipe muito mais triste. Acho que ela também fala bem melhor do que ele, né? Então ela desenrola muito mais pra vir na frente da câmera e falar. Mas ali você percebe, a hora que ele começar a falar ali, você percebe o tom de choro dele. E ela ali até que não foi um gaulês com a mina lá, Marcelo. Da mina dando risada enquanto o gaulês chorava. Mas a Virgínia tá bem mais de boa. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só quis acabar da melhor forma possível. Antes de dar alguma briga, O sabe? Zé tá quase chorando mesmo, Murilo. Deve ter chorado bastante pelo... A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro, pra um sair brigando com o outro. Até porque foi momentos maravilhosos que a gente viveu junto, foi os melhores Nossa, a voz dele até é um pouco trêmula, você tá vendo? Nem tá abrindo a boca pra falar. Caralho, ele sim tá sentindo muito, mano. momentos da minha Sim. vida. Na minha também. A gente construiu uma família, velho. 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E eu acho que tudo é por eles. Então é melhor a gente deixar assim e ter uma amizade, ter um respeito. No português mais claro, a gente só não tá beijando e não. Mas de resto, a amizade continua, Nossa, caralho. Precisava falar isso aí, mano? Precisava falar isso? a parceria continua, o carinho continua, tudo continua. Então assim, galera, por favor, Continuar fazendo as collabs musicais. Não esperem briga, xingamento. Isso daí que eu quero saber, viu, Marcelo? O Zé, ele só viralizava com as músicas por causa da Virgínia, que era o tempo todo postando TikTok, dançando as músicas dele. E agora, sem a Virgínia pra fazer esse marketing pra ele? O jogo continua, o game continua. Agora ficou difícil pro Zé, cara. Agora ele vai ter que jogar no modo hard. por favor, não esperem Briga, confusão. não espero que não vai ter. Não espera a gente chegando em casa, saindo louco com as roupas, enfim, um saindo da casa. Não tem inimigo aqui, velho. Até porque tudo que a gente construiu foi junto, Sim. né? Foi E a gente com vai nossa continuar uma família, É isso. pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também, tudo que a gente viveu, foi tudo muito especial. Então, Todo final de ciclo é difícil mesmo. Ontem a gente passou, eu e Virgínia, choramos a noite toda, mas... sim. Tamo aí. Mas é a escolha que a gente tomou e que Deus abençoe nossa... Eu acho que ali depois do Vamos Dormir, Murilo, eles passaram a madrugada inteira discutindo isso aí, né? É que assim, eles postaram o Fomos lá, depois de uns 40 minutinhos ela postou a foto que havia terminado, entendeu? Então assim, foi rápido, né? Tipo, do Stories pra foto do término. Mas com certeza depois disso eles passaram muito tempo conversando. Mas ali ela já tinha tomado a decisão, né? Já tinha postado a publicação, então, assim, foi até relativamente rápido, porque ela precisou elaborar o texto, tudo, 40 minutos da foto beijando pra publicação, mano. União, que vai continuar pro resto da vida e que nos dê sabedoria pra seguir em frente da melhor maneira possível. E é isso, Você então. pode contar comigo sempre. Você também. E hoje o Josefino tem um show maravilhoso em Coimbra. Estarei lá Cara, prestigiando o cara vai ter que cantar ainda, Murilo. Sei lá, mano. Playback. ele. E é isso, eu acho que toda mudança de ciclo é difícil, mas E ele com certeza vai ter que comentar isso no show, porque a galera vai cobrar. a gente não pode ser covarde, a gente não pode ter Não. medo. E a gente Encarar de pede, frente. a gente pede a colaboração de vocês, o respeito e o carinho que vocês sempre tiveram por nós, que continue agora. Eu e o Josefino separados, mas sempre juntos. Que futuro a Deus pertence. Amém. O amém dela foi meio trêmulo. Bom, aí, peãozada, aí começou, então, as especulações, certo? Por que terminaram, né, cara? Tanto tempo junto, 3 filhos e tal. Só que aquele negócio, né, cara? Só os caras ali sabem, né? Só eles, os dois ali no íntimo, sabem o que passava ali, né? Talvez já não tava mais funcionando os dois juntos, a harmonia dos dois juntos, enfim. Só que saiu uma notícia aqui no Erlan Bastos. Olha a manchete. Zé Felipe traiu Virgínia com um membro da própria equipe. Aí você fala, Marcelo, mas só o Erlan? Cara, o próprio Erlan, ele fala aqui o seguinte, cara. A Virgínia, ela é muito poderosa, mano. Ela tem controle de muita página de fofoca. Tem controle de muita página de fofoca, Murilo. E assim, eu falo assim, dela, não publica essa notícia. E tô falando de, cara, isso
provavelmente, Murilo. Sabe por que a gente tá falando isso aqui, ó? Porque vocês lembram daquela notícia lá da mãe da Virgínia, tinha se envolvido com um cara, esse cara tinha largado uma mulher que ela tava grávida, aí rolou uns print da mulher, vazou uns print da mulher, o cara era meio, acho que era um pouco agressivo até, não é, Murilo? Não me lembro direito. Era meio vacilão, né? É tipo, o cara deu 200 conto pra ela comprar remédio e achava que tava fazendo muito. Um negócio assim. E esse cara depois tava se envolvendo com a mãe da Virgínia. E tá junto. Tá junto até hoje. Então foi uma fofoca meio pesada relacionado à família da Virgínia, que é a mãe dela. E nenhum portal falou. Léo Dias, Metrópolis, páginas grandes de fofoca, nenhum falou. E tinha print, tinha tudo, cara. Era uma fofoca boa, né, Murilo? E só o Erlan falou. E a gente aqui, depois a gente trouxe. Então, assim, certa credibilidade o Erlan tem. Dá pra saber que ele não tem rabo preso com Virgínia. E a gente sabe, Murilo, quanto esses influenciadores poderosos, grandes, têm sim controle de páginas grandes. Eu digo de páginas, controle assim, ó, não quero que publique isso. E eu, Murilo, eu posso falar isso com propriedade. Você está ligado por quê, né? O Serginho falou sobre isso lá no canal dele, tá? Um jornalista grande veio entrar em contato a respeito de um caso envolvendo Marcelo. A gente chegou a dar depoimento e esse caso não saiu. Não saiu. Por quê? Por que não saiu? De novo, influenciadores poderosos, grandes, têm influência em páginas gigantescas, tá? Então, por isso que eu dou credibilidade aqui pro Erlan, Murilo. Agora imagina uma Virgínia, velho. Imagina uma Virgínia, tá? Então, vamos lá. A coluna apurou que Zé Felipe teria traído Virgínia e o mais surpreendente, como uma mulher. Como assim o mais surpreendente com a mulher? Porque os caras acharam que ele ia trair com um homem, é isso? Os caras aproveitam pra dar uma zoada, né? A coluna do Erlan Bastos, em off, com exclusividade, já havia antecipado aqui que a relação de Virgínia e Zé Felipe já havia subido no telhado. Tudo piorou após Virgínia se aproximar do ex, Rezende. Caralho! Deixamos claro que, até então, essa aproximação foi em tom de amizade, por enquanto, né? Porém, a coluna apurou que Zé Felipe teria traído Virgínia, e o mais surpreendente, com uma mulher. O agora ex-namorado de Virgínia teria ficado com uma bailarina de sua banda. Aliás, isso não era segredo pra ninguém na banda do cantor. Mas o lance já estava tão sério que a tal bailarina era a única que passava mais tempo no camarim do cantor durante os shows que ele fazia. No último aniversário dela, ele inclusive chegou a levar um bolo de parabéns no camarim pra ela. Ele só fez isso com essa bailarina. O caso tá bem sério. Rapaziada, aí é peãozado. A coluna não conseguiu confirmar se Virgínia sabia dessa relação de Zé Felipe com a bailarina. Uma segunda fonte da banda do cantor chegou a falar pra coluna que ela é a única que a gente vê dando em cima dele. E ele retribui. E depois se trancam. Sabe isso aí, Murilo? X9 na banda do Zé Felipe. Se o Zé assumir essa bailarina e a Virgínia ficar com o Rezende, pode dar o lugar do Léo Dias pro Erlan. Pode dar. Ó, eu não digo nem a Virgínia ficar com o Rezende, viu, Murilo? Eu não acho que ela voltaria, eu ficaria com ele, não. Mas se aparecer Zé Felipe com essa menina aqui, na real, pra mim, o Erlan já tá aqui, ó. Depois daquelas notícias dele lá, dele falando da mãe da Virgínia, com a menina lá e tal, e eu vi que nenhum outro portal postou, ó, com print, com depoimento da menina, com ligação, mulher, ele ligou pra menina, não foi? E nenhum outro portal falou, pra mim, o Erlan já tem meu respeito já. E aqui, então, é a menina, né? Carol Gerês. Trata-se de Carol Gerês, que faz parte do grupo de dança do cantor. Ela, inclusive, também tem um relacionamento com um jogador de futsal. No entanto, procuramos Carol para falar a respeito do assunto, porém ela não retornou o contato, apesar de ter visualizado as mensagens, tá? Procuramos também a assessoria do cantor, que negou as informações. Muita ou quase todas as páginas de fofocas do país são controladas pelo ex-casal. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Erlan falando, tá vendo? Eu acho que, assim, não que as páginas sejam controladas pela Virgínia, mas, assim, ela tem uma assessoria muito forte e essa assessoria consegue abafar, sim. Sim, Murilo, era aquele caso da Mind8, né, mano? Que era assim, mano. A Mind8 tinha uma galera no guarda-chuva dela, né? Luísa Sons e não sei o quê. E quando estourava uma bomba assim, como a Mind8 também era meio que assessorava ali várias páginas gigantes, como a própria Choquei, né, Murilo? E veio à tona esse caso depois daquela fita da Choquei lá, da menina que se matou, né? E tal, por causa da parada do Whindersson Nunes lá. E aí ficou escancarado ali como que empresas gigantescas também controlam narrativas ali de páginas gigantescas de fofoca. Mas, Murilo, Erlan Bastos não está à venda, não tem rabo preso, certo? E essa é a menina aqui, então. Essa é a menina aqui, Carol Gerês. Deixa eu ver aqui o stories dela. Ela está em Portugal. Ih, ela tá em Portugal. Tá em Portugal porque ela faz parte da banda do Zé Felipe, né? Talvez o Zé Felipe já tenha um conforto hoje. Então tá aí, né, peãozada? Tá aí, né, ó. Mas eu vi uma fotinha aqui, ó, na Mansão Maromba, Murilo. Toguro conhece, pô. Toguro conhece, felas. Eu sou mais a Virgínia, viu?
Tá aí, né, peãozada? Tá fofoca pra vocês aí. Comenta aqui se vocês acreditam nessa possa ter havido, né, uma traição mesmo por parte do Zé Felipe. Ficou de louco, né? Ficou de doido, né? Fechou? Fechou.